Oi, eu sou o Hot e nesse canal aqui a gente fala sobre investimentos de acordo com evidência científica. A gente está em dezembro, né, nos aproximando cada vez mais de janeiro e tem uma coisa no mercado de ações que a gente pode chamar de efeito janeiro, que seria um acontecimento sazonal que faz com que as ações subam muito de preço no primeiro mês do ano, tá? Mais do que nos outros meses. Pelo menos essa é a teoria, né? Nesse vídeo aqui, como vocês concordaram lá no Instagram, a gente vai analisar a prática, tá? Para ver se a gente consegue utilizar esse efeito janeiro para aumentar a rentabilidade da nossa carteira de investimentos. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar desse fenômeno foi nesse livro aqui, ó, Um Passeio Aleatório por Wall Street, tá? Um livro maravilhoso, inclusive eu estava relendo ele esses dias, tá? Recomendadíssimo. Mas olha o que ele fala sobre esse efeito janeiro aqui. Um número expressivo de pesquisadores descobriu que janeiro tem sido um mês bem incomum para os retornos do mercado de ações. Estes têm tendido a ser especialmente altos durante as 2 primeiras semanas do mês, em particular para empresas menores. E ele vai além para citar mais algumas coisas sobre esse efeito janeiro, mas o que mais me incomoda nessa citação é que ele não diz a magnitude desse efeito janeiro, o que seria bem importante aqui para a gente talvez elaborar uma estratégia em cima disso, certo? E como ele não fala sobre esse adicional de rentabilidade, eu fui dar uma pesquisada para saber sobre. No artigo Previsibilidade Sazonal dos Retornos no Mercado de Ações, do Wessel Markering, da Universidade de Rotterdam, a gente tem uma comparação entre rentabilidades médias anuais e rentabilidades médias do mês de janeiro entre alguns países, entre o período de 1973 e 2002. Tá? E no caso dos Estados Unidos, os dados vêm desde 1965. O que a gente vê aqui nessa tabela é que, de forma geral, em janeiro a rentabilidade é de 1 a 2% maior do que a média anual. E o interessante é que o autor vai além para analisar um subperíodo, né, de 73 a 2002. Então ele vai analisar o que acontece com esse efeito janeiro de 1990 a 2002 para ver se muda alguma coisa, e ele chega à seguinte conclusão. Durante o período recente, entre 1990 e 2002, a anomalia não está mais presente e para alguns países o efeito janeiro parece ter se revertido. Isso sugere que a anomalia desapareceu porque traders tiraram vantagem sobre isso antecipadamente. Uma coisa que você pode antecipar aí também é já dar o like nesse vídeo aqui, tá? Você vê que eu cito estudo, tá? E não achismo da minha cabeça. E essa pesquisa para esse vídeo dá um trabalho considerável, tá? Então já deixa esse like aqui, não custa nada e você ajuda a levar esse vídeo mais longe, tá? E a espalhar esse conhecimento científico. E se você quer ficar por dentro de mais conteúdo sobre investimentos de acordo com a evidência científica, se inscreva no canal, que já tem bastante conteúdo aqui e vai ter ainda mais, tudo bem? Então, antes de entrar mais a fundo aqui na conclusão do estudo da Universidade de Rotterdam, eu acho que vale a pena a gente citar um estudo mais moderno, que é o artigo A Anomalia do Efeito Janeiro Reexaminada no Mercado de Ações. Os dados usados aqui vão até 2014, o que dá mais robustez à conclusão, que é a seguinte. Os resultados desse estudo fornecem evidências consistentes de que o efeito janeiro não existe mais na rentabilidade das ações. E aqui eu quero ressaltar um aspecto importante dessas duas conclusões, tá? O fato de que o efeito janeiro um dia existiu e que agora não existe mais. E o primeiro estudo ainda cita que isso aconteceu porque os traders tiraram vantagem disso, tá? O que isso quer dizer de fato? Bom, é sempre bom a gente entender que quanto mais gente tem explorando uma estratégia, um fenômeno, um efeito no mercado de ações, menor vai ser o lucro proveniente dessa estratégia. Tem outro livro muito legal que é esse aqui, ó, Um Homem para Qualquer Mercado, que é basicamente a biografia do Edward Thorp, tá? O cara que criou basicamente os hedge funds, tá? Que são fundos de investimento que seguem uma estratégia específica, que não vale a pena citar aqui, mas o importante é que você entenda que essa estratégia específica desses hedge funds aqui dava muito mais dinheiro do que o normal ali no início. E depois essa estratégia deixou de dar tanto resultado assim. Inclusive o próprio Edward Thorp fala que ele tinha uma considerável preocupação em não deixar esse conhecimento, essa estratégia ser amplamente divulgado ali no início, né, quando ele descobriu o que fazer e tudo mais. Mas por que isso acontece? Tá? E ele fala sobre isso nesse livro aqui. Todo sistema de operações no mercado de ações com uma vantagem é necessariamente limitado na quantidade de dinheiro que pode usar e produzir retornos adicionais. O que isso quer dizer? Tá? É basicamente você imaginar que toda estratégia que busca ter rendimentos acima da média no mercado de ações tenha um potencial limite de lucro, tá? Um limite que não pode ser ultrapassado justamente porque a estrutura do mercado já não permitiria isso. Então, quanto mais gente tem explorando essa estratégia, mais perto do teto de lucro a gente chega e menor é a lucratividade desse método. E eu poderia aqui entrar num papo um pouco mais complexo sobre mercados eficientes, né? Aquela teoria muito famosa do Eugene Fama, mas o intuito desse vídeo não é exatamente isso, tá? Se você quer entrar mais a fundo aí nesse tópico, procure aí mercado eficiente, hipótese do mercado eficiente do Eugene Fama. Então, o que teria acontecido com esse efeito
de janeiro é que muita gente começou a explorar essa estratégia, esse fenômeno, e acabou que a lucratividade desse efeito simplesmente diminuiu a ponto de se tornar insignificante. Para fechar esse vídeo aqui, eu termino com uma ótima citação do Mark Twain que deveria ser seguida, um ensinamento que deveria ser seguido por todos os investidores. Outubro. Este é um dos meses peculiarmente perigosos para se especular com ações. Os outros são julho, janeiro, setembro, abril, novembro, maio, março, junho, dezembro, agosto e fevereiro. Então, no final das contas, minha dica é: não tente explorar esses efeitos sazonais, tá? Faz o básico que funciona. Investe de forma ampla e diversificada em investimentos que façam sentido para a sua situação financeira pessoal. Aliás, se você quer ajuda para entender melhor como esses aspectos influenciam e muito, tá, o seu planejamento financeiro, você pode acessar o link aqui na descrição para acessar os meus serviços, tá, que vão te ajudar nesse ponto e também em vários outros, tá? Sempre lembrando, tudo baseado em evidência científica. E se você não deixou o like ainda, nem se inscreveu no canal, agora é a hora, tá? Pelo menos deixa o like aí, por favor, tá? E se você tem alguma sugestão de vídeo aqui para eu dar uma procurada, sempre com base em estudo e não em achismo da minha cabeça, é só deixar aqui nos comentários, tá? Já fica o convite aqui para você me seguir também no Instagram e no TikTok. Me rendi aí a geração, a gente tá na geração Z, nem sei mais também, mas me rendi aí a atualidade, a modinha do TikTok, tá bom? Então me segue lá também. Então é isso, até o próximo vídeo.